Em 21 de agosto de 1911, uma das maiores obras de arte do mundo desapareceu de dentro do Museu do Louvre, em Paris. A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, simplesmente sumiu, deixando o mundo perplexo. Mas como isso foi possível? Como alguém conseguiu roubar um dos quadros mais vigiados do planeta? Hoje, vamos contar em detalhes essa história inacreditável que abalou o mundo da arte. Leonardo da Vinci começou a pintar a Mona Lisa na Itália, possivelmente em Florença, e acredita-se que o retrato seja de Lisa Gherardini, esposa de um rico comerciante chamado Francesco del Giocondo. No entanto, o pintor nunca entregou a obra ao suposto cliente. Leonardo levou a Mona Lisa consigo quando se mudou para a França em 1516, convidado pelo rei Francisco I. Após a morte de Da Vinci, em 1519, a pintura foi adquirida pelo rei e passou a fazer parte da coleção real, como Fontainebleau e posteriormente no Palácio de Versalhes, onde foi apreciada pela nobreza. Olá pessoal, bem-vindos ao Desconhecido, o canal onde exploramos os mistérios e curiosidades que fascinam o mundo. Com a Revolução Francesa em 1789, muitas obras da coleção real foram transferidas para o recém-criado Museu do Louvre, e foi lá que a Mona Lisa encontrou sua casa definitiva, em 1797. Desde então, a pintura se tornou um dos maiores ícones da arte mundial. Mas nem sempre foi assim. No início ela não era tão famosa. Só depois de ser roubada em 1911 e recuperada 2 anos depois é que a fama de Mona Lisa disparou, tornando-se um verdadeiro fenômeno da cultura popular. Nos anos que antecederam o roubo, o Museu do Louvre não tinha a segurança de hoje. Era um espaço público onde visitantes podiam se aproximar livremente das obras, sem detectores de metal ou câmeras de segurança. Vincenzo Perugia, um italiano que trabalhava no museu como vidraceiro, percebeu essa vulnerabilidade e decidiu que roubaria a Mona Lisa. Mas ele não faria isso sozinho. Perugia acreditava que a obra deveria estar na Itália, pois havia sido pintada por um mestre renascentista italiano. Com esse pensamento, ele começou a planejar o crime. O plano era simples, mas genial. Ele aproveitaria seu conhecimento do museu para agir no momento certo. Na manhã de 21 de agosto de 1911, uma segunda-feira, o Louvre estava fechado ao público para manutenção. Perugia entrou no museu disfarçado de funcionário, vestindo um jaleco branco. Ele se escondeu em um armário durante a noite anterior, e quando o museu estava quase vazio, colocou o plano em ação. Com a ajuda de 2 cúmplices, ele retirou a Mona Lisa da parede, desmontou a moldura e escondeu a pintura sob o jaleco. Eles simplesmente caminharam para fora do museu com a obra de arte mais valiosa do mundo. E o inacreditável aconteceu, ninguém percebeu. Quando os funcionários do museu perceberam o sumiço do quadro, a polícia foi imediatamente acionada. O Louvre foi fechado por uma semana para investigações. Os jornais noticiaram um crime com estardalhaço, e o caso virou manchete no mundo todo. A Mona Lisa havia desaparecido sem deixar vestígios. A polícia interrogou dezenas de suspeitos, incluindo o famoso pintor Pablo Picasso e o poeta Guillaume Apollinaire, que chegaram a ser presos temporariamente, mas logo foram liberados. O tempo passou e o caso esfriou. Durante 2 anos, ninguém soube do paradeiro de Mona Lisa. Mas em 1913, um merchant de arte italiano recebeu uma oferta suspeita. Um homem chamado Leonardo Vincenzo tentou vender a Mona Lisa em Florença. O merchant aceitou ver a pintura e logo percebeu que era a verdadeira obra de Da Vinci. Sem perder tempo, ele avisou a polícia, que prendeu Vincenzo, que na verdade era Vincenzo Perugia, o ex-funcionário do Louvre. Durante o interrogatório, Perugia alegou que queria devolver a Mona Lisa à Itália, acreditando que ela havia sido injustamente retirada do seu país de origem. O tribunal, no entanto, o considerou culpado e o condenou a um curto período de prisão, apenas 1 ano e 15 dias, pois muitos italianos o consideraram um patriota. A Mona Lisa foi recebida como uma verdadeira celebridade na França. O Museu do Louvre organizou um evento especial para sua volta, e milhares de pessoas compareceram para vê-la de perto. Esse roubo, ironicamente, foi um dos fatores que transformaram a pintura na obra de arte mais famosa do mundo. Tiveram também vários outros fatores que contribuíram para que a pintura de Leonardo da Vinci se tornasse uma das obras de arte mais icônicas do mundo. 1. O gênio de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci não era apenas um pintor, mas um verdadeiro polimata, dominando áreas como ciência, anatomia, engenharia e arte. Seu nome por si só já traz prestígio à obra, tornando-a símbolo do renascimento e do gênio humano. 2. A técnica revolucionária.
A Mona Lisa é um exemplo perfeito do uso do esfumato, uma técnica inovadora de sombreamento desenvolvida por Da Vinci, para criar transições suaves entre cores e formas, dando um efeito tridimensional impressionante. Além disso, o olhar enigmático e o sorriso sutil da personagem intrigam os espectadores até hoje. 3. A expressão ambígua. O sorriso da Mona Lisa é um dos aspectos mais discutidos da pintura. Dependendo do ângulo e da iluminação, ele pode parecer mais ou menos perceptível. Essa ambiguidade gera fascínio e leva cada espectador a interpretar a obra de maneira diferente. Esses foram só alguns dos fatores que fizeram dessa pintura a mais valiosa do mundo. Hoje, a Mona Lisa está protegida por vidro à prova de balas, sensores e uma equipe de segurança altamente treinada. O roubo de 1911 serviu como uma grande lição sobre a necessidade de proteger obras de arte inestimáveis. O roubo da Mona Lisa foi um dos crimes mais ousados e intrigantes da história da arte. Vincenzo Perugia, um homem comum, conseguiu enganar a polícia e esconder a pintura mais famosa do mundo por 2 anos. Mas será que ele agiu sozinho? Alguns acreditam que o crime foi arquitetado por uma rede maior de contrabandistas de arte. Nunca saberemos a verdade completa. O que sabemos é que desde então a Mona Lisa nunca mais foi a mesma. Gostou dessa história? Se quiser mais conteúdo sobre os roubos mais incríveis da história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.